Por gentileza, nos coloquemos de pé para a leitura do Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 12. Capítulo 12. Agradecer os irmãos que estão participando aqui no templo, muito embora a noite chuvosa, se fazem presentes aqui. Capítulo 12 e o verso 13, até o verso 21, eu lerei para ganhar tempo. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, meus irmãos? Tem alguém do seu lado? Vamos orar uns pelos outros. Querido da nossa alma, te agradecemos nos reunir em tua casa esta noite e pedimos a tua bênção sobre teus servos, teus filhos, pela vida particular, familiar. Sim, Senhor, pela saúde, pela vida espiritual e ministerial de cada um. Contempla, meu Deus, sim, Senhor, ó Deus querido, o anelo, o desejo, sim, ó Pai, a aflição de cada um. Responde à oração dos teus servos, Pai. Assim pedimos, bondoso Deus, que a generosidade, sim, Senhor, a generosidade seja uma marca em nossas vidas. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero tomar os seus lugares. O tema que propomos aqui para os irmãos essa noite é de que, apesar de estarmos em ano novo, alguns velhos problemas insistem. E um deles, que pretendo identificar aqui essa noite, é a avareza. Parece uma coisa que não preocupa, porém a palavra de Deus está repleta de textos que enfatizam o mal que a avareza pode exercer na vida de uma pessoa, ao ponto até mesmo de isolar a pessoa, de dividir famílias, de causar tragédias quando se trata de dar resposta à ambição sem limites que a avareza impulsiona. Nada mais é do que
uma sede insaciável de buscar ser satisfeito com bens materiais e nunca chegar a esta satisfação. Pelo contrário, a generosidade é libertadora, ela liberta a pessoa deste mal. E veremos ao final aqui essa noite desta prisão chamada avareza. Ela se constitui como uma verdadeira prisão para aquele que mantém na sua vida. E notem então os irmãos que existem princípios da palavra de Deus e existem princípios que norteiam o jeito mundano de se viver. No jeito mundano de se viver, o ter é mais importante do que o ser. Este é o modo pelo qual o mundo é guiado. Importa mais ter do que ser. E assim, porque nós devemos contrapor a isso? Porque o ter nunca encontra satisfação. Sempre quer mais. Sempre. A palavra de Deus mesmo diz isso. Mas aquele que se realiza em ser, apenas ser filho de Deus, ser semelhante ao Senhor, só nesta experiência de novo nascimento sente-se realizado, encontra a satisfação. Por isso é que o profeta dizia: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ou seja, as aquisições, o enriquecimento, não é? E todos os comprometimentos que levam a isso, tornam a pessoa um verdadeiro escravo. Muito bem. Deus não proíbe que haja pessoas com dinheiro. A Bíblia é muito clara em dizer que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor do dinheiro. A posse dele, o ter o dinheiro, ser assalariado, ser remunerado por dividendos, aluguéis e toda espécie de possibilidades de renda, isso em si mesmo não constitui pecado. Temos na Bíblia exemplos de pessoas que eram pessoas de posse, como é o caso de Jó. Mas não somente ele, como o caso de Abraão e tantos outros, na palavra de Deus, que não por isso deixaram de ser tementes a Deus. O que faz a diferença entre o avarento e o generoso é justamente como é que ele se posiciona diante dessa conquista econômica, financeira. Como é que ele lida com isso? Quem é servo e quem é senhor nessa relação entre a pessoa e os bens que possui? Isso é fundamental a gente ter discernimento. E é tão difícil ter esse discernimento que os irmãos notaram a palavra que o Senhor diz no versículo de número 15, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Acautelai-vos, tomem cuidado, e guardai-vos da avareza. Esta primeira frase do Senhor é muito importante, porque estamos lidando com um pecado
que há dificuldade em nós em perceber que Ele está na nossa vida. Por exemplo, se alguém mente, se alguém produz uma mentira, ele percebe isso imediatamente. E se ele tem a sensibilidade do Espírito de Deus, ele vai ao Senhor: Senhor, me perdoa, eu menti. E vai até a pessoa a quem foi proferida a mentira para repor a verdade. Se ele adultera, ele não terá dúvidas, a não ser que tenha perdido a noção, a capacidade mental, ele perceberá: meu Deus, olha onde eu errei, adulterei. Ele percebe isso. Se ele furtar, com facilidade, aquele que furta logo percebe que furtou. E eu poderia falar isso de toda sorte de pecados. Porém, quando nós tratamos da avareza, ela é mais ou menos de mãos dadas com a soberba. Dificilmente o possuidor deste erro percebe isso em si mesmo. Ele não percebe que se tornou escravo dos seus bens. Ele sempre acha que um pouco mais é melhor. E mais, e mais. E generosidade está fora da sua maneira de viver. Repartir, compartilhar. Não percebe isso com facilidade. Então não é em vão que Jesus não disse simplesmente: não sejam avarentos. Não, ele diz algo mais: acautelai-vos, tomem cuidado, guardai-vos da avareza. Porque é um tipo de pecado no qual você está mergulhado e você pode não estar percebendo. Como começa essa história? Aí no capítulo 12, agora no versículo 13, o Senhor está rodeado por uma multidão, e um desses da multidão faz uma ordem. Ele não faz um pedido. Olha só o que ele diz: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. É isso aí. Ele não procurou o Senhor e: Senhor, eu posso lhe fazer um pedido? O Senhor pode fazer a mediação de um debate que está no meio da nossa família? Eu e meu irmão estamos debatendo sobre a herança recebida na família. Precisa haver a divisão dos bens. E o senhor pode colaborar com a gente? Não. Ele não pede e ele já diz o que quer. Ele já emite a sentença: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Então, por esse atrevimento, por essa falta de cuidado, e ele não poderia falar diferente, porque o Senhor vai identificar, a partir de agora, o que é que realmente havia no coração desse requerente, desse homem que faz esta afirmação, até mesmo dessa determinação, né? Ele vai ser identificado no seu coração como uma pessoa que não está satisfeita com aquilo que tem. E custe o que custar, mesmo que seja a divisão da família, a separação de irmãos, ele quer constituir Jesus não como um juiz, mas como um repartidor, alguém que
faça essa separação, mesmo que esta separação vai causar um dano, uma sequela no meio daquela família. Então, para que aquele ouvinte e toda a multidão em volta prestasse atenção, o Senhor, como sempre fez, aproveitou aquela ocasião para expor o que é que o coração do homem precisa estar com vigilância, para não ser dominado pelo seu próprio desejo insaciável, sem limites, dos bens. Então, de modo bem resumido, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Jesus, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então, o Senhor vai direto ao ponto, e embora os rabinos fossem procurados para emitir parecer nesta área de família, de bens, havia essa prática, Jesus quer revelar que veio para algo maior e mais sublime do que isso, que é a investigação do nosso coração. Os irmãos têm percebido, irmãos, no Evangelho, que o pecado não é essa coisa tão simples como somente fazer o mal ou deixar de fazer o bem. O pecado vai mais profundo, ele é bem sutil. O pecado, na verdade, pode ser fazer o bem com uma motivação errada, com uma péssima intenção. Está fazendo bem, mas mal intencionado. Intencionado muitas vezes em proteger a própria reputação, a própria fama, o próprio nome. Muitas vezes o pecado esconde, não é? Essas intenções mais obscuras da alma das pessoas. E as pessoas precisam estar investigando isso. Jesus dá exemplo disso. O homem não adianta somente ouvir, não adulterarás. Se ele olhar mal intencionado, em seu coração adulterou. Não adianta ele ouvir, não matarás, e pensar que matar é apenas utilizar-se de uma arma, ou tirar a respiração e a vida de alguém. Não. Se você odiar no seu coração alguém, você já está matando, já é réu de juízo. Então, é uma investigação permanente do nosso coração. É para isso que a gente é convidado quando lê o Evangelho. Não é para ficarmos presos à letra da lei, mas ao que é que esta lei quer dizer. Qual foi a intenção de Deus? E neste caso, o Senhor quer reforçar a ideia de que Ele não veio para ser repartidor, Ele veio para ser reconciliador. Bendito seja o nome do Senhor. E é um jogo de palavras, reconciliador versus repartidor. Apenas duas letras no original separam uma coisa da outra. Então, apesar de que não podemos tomar tempo com isso aqui, nessa noite, mas é justamente diferenças tão mínimas que esclarecem para nós. Outra coisa, aí no final o Senhor diz, quem me pôs a mim para ser repartidor entre vocês? O Senhor certamente não estava se referindo somente àqueles dois irmãos, somente àquele caso. Aqui Ele está generalizando. Eu não vim para ser repartidor entre qualquer um de vocês. Não é essa a minha missão, não é para isso que eu vim.
Bendito seja o nome do Senhor. Então, mais do que obter uma herança, existe um lucro maior. E existe um prejuízo maior do que perder uma herança. Este é o ponto que o Senhor quer nos fazer enfrentar. Não é? E não viver apenas em busca de uma herança. É saber, esta riqueza material que porventura eu venha a obter, vale qualquer custo. O que vale é pela finalidade, custe o que custar, mesmo que seja ficar irmãos irreconciliáveis pelo resto da vida, será que vale a pena? Então, o que o Senhor propõe para nós é nós olharmos para a eternidade. Porque tudo que nós ajuntarmos aqui na terra, o mais rico dos homens, você poderá ir ao funeral dele e você será testemunha. Junto com aquela urna mortuária, aquele caixão, não há nenhuma gavetazinha sequer, nada da sua riqueza vai junto com ele. Tudo que ele ajuntou fica aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fui inspirado porque cantamos um hino de funeral essa noite, então certamente deveria ser para esse fim. Glória a Deus. Então, o Senhor diz, e disse-lhes, diante dessa realidade, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém, meus irmãos? Então, eu já disse agora há pouco sobre estar insaciável, sempre querer mais. E as pessoas, quando já alcançam, por exemplo, o primeiro relógio, aí tem uma condição, vai para o segundo, vai para o terceiro. Tem aqueles que colecionam relógios. Tem aqueles que abrem armários onde há centenas de relógios. E outros, pares de sapato. Estou pensando mais nas mulheres agora. Pode ser que haja homens que colecionem pares de sapato. Pode até ser, não é? Mas eu acho que é mais feminino isso. E coleções destes objetos. E se puder mais, coleções de veículos, não é? Você alugará um estacionamento e possivelmente você vai dirigir um por dia, tendo 365 veículos na sua garagem, não é? Então, são coisas, irmãos, que a gente assiste os noticiários, lê nas revistas especializadas sobre estes hobbies que as pessoas têm, e que você fica se perguntando, não é? Por quê? O que é que a pessoa está procurando? Ela está procurando exatamente o que o Senhor está dizendo aqui que não vai encontrar neste versículo aqui. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Porque alguns pensam que quanto mais bens possui, mais vida eles têm. Mais felicidade, mais satisfação. E aí, eles caem neste erro lamentável. A palavra vida, no original, pode ser bio, que é essa vida física, e pode ser esta palavra que está aqui, neste evangelho, que é zoe, zoe, Z-O-E. Esta é a palavra do original que está aqui nesse versículo. Que não fala então de uma vida apenas física. Então a vida que precisa encontrar satisfação é a vida especial,
essa vida espiritual, essa vida com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que tira do homem essa ansiedade, não é? Porque ele procura, na acumulação de bens, obter felicidade e segurança. E quanto mais ele tem, mais ele se sente inseguro. Porque ele pensa, ainda não tenho tudo que eu preciso mais um pouquinho. E depois mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Não é? Ou então para competir com outros, não é? Para competir com outros que têm o que ele não tem. E aí vira aquele círculo vicioso em que a pessoa compra coisas com dinheiro que não tem para provocar quem ele não gosta, de quem ele não gosta. Então fica uma vida em função da existência dos outros e não vai chegar a lugar nenhum. Então, meus prezados irmãos, é importante a gente sondar o nosso coração. Eu insisto no ponto, não é? É sondar o coração. Qualquer aquisição que você for fazer, pergunte-se a si mesmo: isto é o que vai realizar a minha satisfação perante Deus? Veja isso. Há uma diferença, né? Entre o necessário e aquilo que não precisa ser. Aquela acumulação que não vai te levar à satisfação buscada. O versículo 16 começa então o Senhor propor uma parábola, tendo falado com a multidão e com a pessoa que o chamou no meio da multidão. Ele apresenta uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, este homem: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Leia, por favor, irmãos, Eclesiastes 5, verso 10. O personagem dessa história, dessa parábola, já era rico. Diz aí, a herdade de um homem rico. Ele não vai se tornar rico nessa colheita. Ele já era rico. Mas Jesus não diz como é que ele ficou rico. Então não podemos dizer, ele roubou, ele enganou, ele fraudou. Não, não há informação sobre isso. É de se pensar que não há nenhum erro em ter ele agora alcançado uma grande colheita, apesar de já ser rico. Mas ele tem equívocos que a gente precisa considerar. Em Eclesiastes 5, verso 10 diz: o que amar o dinheiro, nunca se fartará do dinheiro. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Amém, meus irmãos? Quando ele viu a colheita nova chegar, ele não pensou em jogar aquilo fora. Lamentavelmente, também ele não pensou em dar glória a Deus, em fazer um culto para Deus. Ele não via na mão de Deus o doador daquela grande colheita. Então, a única preocupação dele era: como vou preservar isso para mim? Ele diz: não tenho onde recolher os meus frutos. A parábola vai nos falar de um homem que está preocupado só com ele mesmo, longe de qualquer coisa que pareça ser generoso, completamente longe disso daí. Então, não pensou em agradecer a Deus, não pensou em repartir com ninguém. Mas outra coisa interessante que acontece nessa parábola é que esse homem arrazoava entre si, dizendo: que farei? O que quer dizer essa frase? Você já ouviu isso? Ele não tinha com quem conversar.
ele conversava com ele. Arrazoava entre si, é que este homem, embora rico, embora afortunado com uma nova grande colheita, não tinha com quem conversar, não tinha amigos, não tinha confidentes, não tinha com quem tratar sobre o que fazer. E perguntou para ele mesmo: o que farei? Porque essa é uma das coisas que acontecem na vida do avarento. Não confia em ninguém, não abre a sua vida para ninguém. Ele tem totalmente medo de que vão lhe fazer mal. E assim, Jesus com isso já está indicando a prisão na qual o avarento se encontra, a solidão. Mas prossegue o texto, ele respondendo. Ele perguntou o que eu farei e ele mesmo disse a resposta. E disse: farei isto. Verso 18: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Amém, meus irmãos? Quantas vezes tem o pronome possessivo meu aí? Ué? Olha aí. Derribarei os meus celeiros, recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma. Tudo girava em torno dele, tudo. Porque este é o destino do avarento. Tudo gira em torno de si mesmo. E nós vemos que, diferentemente de Lucas capítulo 15, quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele chama os outros pastores e faz uma festa. A mulher que acha a dracma perdida chama as vizinhas e faz uma festa. Mas este pobre rico não tem com quem fazer festa. Ele só está preocupado com aquilo que é dele e não pode festejar com ninguém. Imagine você, que você chega numa conquista da sua vida histórica e você não tem com quem falar desta realização. É uma desgraça, é um destino miserável. Se ele tinha família, está omitido aqui na parábola. Mas se tinha família, não tinha um relacionamento tão grande nesta parábola que o levasse a compartilhar com a esposa ou com os filhos, o que é natural para qualquer um. Mas o avarento é desse jeito. Agora vamos lá. Então, depois deste homem manifestar para a sua alma, direi à minha alma, não é? Não se sabe quanto tempo passou até ele recolher tudo, guardar tudo. Quanto tempo entre uma coisa e outra? Ele diz: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. E aí o verso de número 20, na parábola vai entrar Deus na história. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ele que plantou, que colheu, agora vai viver menos do que a colheita que ele recolheu. A vida dele termina antes do produto que ele colheu. Uma desgraça. E ele foi chamado de louco. A Bíblia denomina pelo menos 3 grupos de pessoas de louco. Pelo menos 3. Lá no Salmo 14 diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Esse é uma espécie de louco. Os que negam a existência de Deus. O segundo tipo de louco é este aqui, não é?
que merece, depois de passar a sua existência, vivendo somente para si mesmo, não olhando a prisão em que entrou, não reconhecendo a sua própria dependência dos bens que ele alimentou, este também foi chamado de louco. E temos o louco por amor de Cristo. Deve ter alguns aqui essa noite. Amém, meus irmãos? Então, Paulo diz aos coríntios que nós somos loucos, não é? A nossa loucura, a loucura da fé. A palavra utilizada no original, esta noite te pedirão a tua alma. Te pedirão. A palavra utilizada no original é: você vai devolver o que foi emprestado. Ele não era somente dono dos bens, das novidades, da colheita. Ele pensava que era. Mas nem da alma dele ele era dono. Porque o dono das nossas almas chegará o dia em que nos chamará. Bendito seja o nome do Senhor. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Você terá que devolver a tua alma. Nós vivemos uma vida emprestada por Deus. E tudo que nós alcançamos com a nossa atividade, inteligência, honestidade, integridade, tudo isso deve ser objeto de adoração a Deus, sabendo que os nossos dias estão nas mãos do Senhor nosso Deus. Você pode agradecer ao Senhor por isso, amém, irmãos? Enfim, a parábola terminou aí. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Quando termina assim, a gente não sabe como reagiu este homem, porque Jesus não finaliza contando como ele reagiu. O que ele teria feito? Meu Deus, eu vivi essa vida miserável, me perdoa. Boa parte das parábolas que o Senhor ensinou, ele não termina, não conclui, porque ele deixa para cada um de nós pensar: e se fosse eu? E se eu estivesse no lugar deste louco? Não é? Como deveria ser a minha reação? Então, esta é a intenção do Senhor em deixar esses mistérios ao final das parábolas. Amém, meus irmãos? Vejam só, o Salmo de número 49, me perdoe só para estender um pouquinho mais, coisa pouca. Diz assim o Salmo 49, olha que coisa linda que tem esse Salmo. É muito raro se ler esse Salmo na igreja. O verso 6 diz assim, Salmo 49. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão de suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tão pouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção, depois de ser sepultado, né? Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Perece o louco e o bruto, e deixam a outros seus bens. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma. Vocês estão ouvindo aí? O Senhor, a parábola que o Senhor trouxe? Ainda que na sua vida bendisse a sua alma, e os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Finalmente, o versículo 21,
deixaria Jesus de encerrar, depois da parábola, de pronunciar a sua avaliação sobre aquele homem que o chamou para ser repartidor. Ele disse, para encerrar: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações, e que, se Deus lhe der porção, lhe der oportunidade, lhe der até mesmo riqueza, manda aos ricos deste mundo, diz a palavra de Deus, que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas com sabedoria que possam compartilhar com os necessitados. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero pedir aos candidatos, aliás, os nossos irmãos que vão participar da ceia, para virem aqui nesses primeiros bancos. E vamos de pé fazer uma leitura que apresenta a ceia do Senhor para estes irmãos. Deixa eu pedir aqui para o pastor Christopher, rapidamente aqui, irmão, parta esse pão rapidamente. Ajudem ele aí, dê aí a luva, tudo direitinho. 1 Coríntios 11 e 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém. Pedi ao pastor Cristo para agradecer pelo pão. Enquanto cantamos uma estrofe aqui, nós já participamos. Soberano sobre os céus e a terra, eis aqui, Senhor, o pão, Senhor, fruto desta terra, e entregamos diante de Ti, simbolizando, Senhor, o corpo que foi, Senhor, moído ali na cruz do Calvário, Senhor, para relembrarmos o sacrifício vicário que o Senhor nos concedeu através da Tua ressurreição. Pai bendito, eu rogo a Ti em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Tendo ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Bebei dele em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Nos coloquemos de pé e agradeçamos pelo cálice. Pai bendito, eis aqui, Senhor, o fruto da videira, ó Pai. Queremos Te agradecer por nos conceder, Senhor, esse privilégio de participarmos, Senhor Jesus, desses momentos, Senhor. Pai bendito, este é o suco de uva, Senhor, que simboliza o Teu sangue que fora derramado na cruz do Calvário, Senhor,
para a nossa salvação. Pai bendito, eu rogo a Ti, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, edificação do Teu corpo, Senhor. Pai bendito, assim nós oramos e assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que na cruz me libertou. Eis nesse sangue lavados, como roupa que tu alvazar, os pecadores redimidos, que perante Deus já estão. Mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais amor que a neve sempre. Por gentileza, vamos em pé agradecer o nosso Deus que nos reuniu aqui essa noite. Pedir ao pastor Samuel Conceição que faça a oração final. Alguém que veio aqui essa noite e precisa receber a oração? Tem alguém? Alguma necessidade particular? Hoje à noite tivemos também aula no nosso curso, não é, pastor Renato? Curso de formação para líderes, o pastor Renato ministrou ali, e também o pastor Leandro, né? Muito bem, quero agradecer a todos esses alunos que estão participando deste momento tão abençoado, aprendendo, formando novos líderes na casa do Senhor. Vou pedir para... O senhor também precisa de oração? Olhe por esses irmãos aí. Se alguém está enfermo, dê um sinal para ele, que aí ele vai pôr as mãos sobre vocês. Aqui está enfermo, ali está a Cristina. Vamos orar. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Oremos neste momento. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, grato estamos, Senhor, pela posição da Tua igreja, dos Teus filhos que vieram participar da ceia. Pois bem sabemos que aquele que não come da Tua carne, não bebe do Teu sangue, não tem parte contigo. E essa ordenança estabelecida, Senhor, sobre os Teus filhos, eles faz jus. E é confirmada em suas vidas, Senhor, que eles têm vida contigo. Assim também, Senhor, os Teus filhos que aqui recebem oração. Sabemos a necessidade, Senhor, de estar, Senhor, a cada dia, Senhor, vendo as Tuas maravilhas e milagres. E fazemos jus, Senhor, pela imposição de mão do Teu servo, determinando a cura, o milagre, Senhor, a unção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, Pai eterno, no nome de Jesus, glorifica o Teu nome mais uma vez, através do testemunho dos Teus filhos, que o Senhor os curou, libertou e lhes deu saúde. Pai eterno, agora, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Foi reportada a nós, Senhor, o quanto devemos estabelecer em nossos corações, Senhor, porque onde estiver o nosso coração está o nosso tesouro. E por isso, Senhor, somos gratos a Ti pela palavra que o anjo da igreja nos trouxe ao nosso coração. Nesse sentimento, Senhor, despede os Teus filhos em paz, de retorno tranquilo aos seus lares, chegar em seus lares de sono tranquilo, reparador. Se o Senhor não vier e nós não morrermos, permita que amanhã, Senhor, venhamos fazer tudo aquilo que o Senhor confiar em nossas mãos, seja na vida social, secular, Senhor, ou também na Tua obra, no nome de Jesus. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus a todos abençoe. Nesse domingo de Páscoa, desejamos que nossos cultos estejam repletos para servir ao Senhor. A ressurreição do Senhor precisa ser comemorada.